Fala pessoal do YouTube do Futebolês, como é de praxe, terminou o jogo na Jangadeiro Band News FM e aqui no YouTube um breve vídeo de análise do que aconteceu dentro de campo. Nessa quarta-feira, a derrota do Fortaleza por 1-0 para o Vasco da Gama lá em São Januário. Antes de qualquer coisa, queria agradecer a você que está inscrito aqui no Futebolês, já passamos bem longe da marca de 200 mil inscritos por aqui. E também que você deixe o like para que o vídeo fortaleça, que a gente aumente a discussão por aqui. Vamos falar, né? Esse é o primeiro jogo de uma série de 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro que o Fortaleza tem antes do tão esperado jogo pela Copa Sul-Americana, a grande decisão contra a equipe da LDU. O Vojvoda voltou a ser Vojvoda, vamos falar assim. Tava todo mundo esperando aquele time titular que virou costume antes dos jogos contra o Corinthians. Dessa vez ele deu aquela mesclada, abriu mão do Brits, trouxe o Benevenuto para a partida, abriu mão, por exemplo, do seu lado esquerdo original, nem veio Bruno Pacheco nem Guilherme desde o início. Gonzalo Escobar e Emanuel Machuca tiveram oportunidades para começar a partida, enquanto enfrentavam um Vasco da Gama muito focado, porque a briga contra o rebaixamento esse ano estava uma verdadeira loucura, um ambiente de São Januário quase cheio, teria ali um adversário muito forte e muito disposto a buscar a vitória. No primeiro tempo, um Fortaleza muito desatento defensivamente em alguns aspectos e talvez sem aquela intensidade que a gente se acostumou. Não conseguia prender a posse de bola para neutralizar o Vasco e quando ia ao ataque ia com pouca eficiência, enquanto o Vasco, por sua vez, tinha a posse de bola, tinha um controle, teve suas oportunidades, mas também não era aquela coisa sufocante. Então o jogo era um tanto monótono, mas com um controle vascaíno, principalmente até os 30 minutos, com 2 chances até relativamente claras, com Praxedes, outra quase um gol contra do Benevenuto, que o Vasco da Gama poderia ter aberto o placar. A partir dos 30 minutos, o Fortaleza conseguiu crescer um pouco mais na partida, talvez até mesmo um pouco de cansaço do Vasco por tentar imprimir um ritmo maior durante a partida, mas o jogo terminou o primeiro tempo um pouco mais equilibrado. Tem até um lance interessante em que o Machuca quase vai finalizar, mas o Paulo Henrique, lateral direito vascaíno, consegue evitar o pior para o time carioca. Na volta do intervalo, o Ramon Dias, técnico do Vasco, faz uma alteração que é fundamental para o resultado do jogo, quando ele coloca o Rossi em campo e traz o Payet para jogar de meio campo. O Payet é um jogador já experientíssimo, já não está mais no seu auge físico, mas é muito talentoso. Inclusive, na transmissão da Jangadeiro Band News FM, eu alertava que essa mudança de posicionamento exigiria tanto do Zé Wellison quanto do Caio Alexandre maior cuidado, maior atenção para a aproximação. Payet é muito mais jogador do que, por exemplo, o Praxedes, que era quem vinha como esse elemento surpresa na faixa central. E aí, aos 12 minutos, numa jogada que começa com o Paulo Henrique lateral, chega até o PEC para acionar o Payet jogando por dentro, o Payet de frente consegue a finalização e faz 1-0 para o Vasco da Gama. Fortaleza quase empata o jogo no lance que pode ter sido a bola do jogo até. Logo em seguida, o gol foi aos 12, aos 14, o Pochettino tem uma chance para marcar de cabeça, o Léo Jardim faz uma belíssima defesa. O jogo aí praticamente não aconteceu. Vasco da Gama, ao melhor estilo argentino do seu treinador, vamos falar assim, picotou a partida, era cera, era bola pro mato, era mudança de substituição sempre muito atrasada, tentando enervar o Fortaleza e fazer o tempo correr. O Vojvoda até tentou fazer substituições, no primeiro momento abriu mão, por exemplo, do Zé Wellison para trazer o Pochettino como volante, algo como fez no jogo contra o América, já tinha colocado o Caleb também na partida, depois ele faz 3 substituições de uma vez, naquela entrada entrou o Caleb e entrou o Galhardo, depois ele faz 3 substituições, colocando o Pedro Augusto, colocando o Marinho e o Guilherme. O time fica com uma configuração em que praticamente Pedro Augusto e Caleb eram os 2 volantes, abrindo Guilherme e Marinho. Galhardo muitas vezes até flutuando por dentro na sua posição original, como se fosse um meia centralizando, povoando o meio de campo. A pressão era tão grande que o Fortaleza tentava exercer, que houve um momento que o Guilherme jogou mais por dentro e o Escobar ficou solto na ponta esquerda para tentar fazer uma linha de 5 à frente, mas o fato é que ela foi ineficiente. O Vasco conseguiu neutralizar, o Fortaleza até tem 2 oportunidades muito boas, uma delas um chute fora da área do Marinho, em que o Léo Jardim faz uma grande defesa, mas o fato é que o Vasco conseguiu travar o jogo e o Fortaleza não conseguiu desatar esse nó, e por isso o clube vascaíno levou os 3 pontos importantíssimos para ele na briga para não cair. Fica a lição que é o seguinte, não dá para entrar pensando muito no que vai acontecer na frente. O Fortaleza precisa entrar nos jogos, já que leva a sério o Campeonato Brasileiro, e de fato leva, sempre com aquela faca maior entre os dentes. Tentar controlar a partida não é o melhor negócio, principalmente quando você enfrenta equipes que estão brigando para não cair. E é bom lembrar, o cenário na próxima rodada em Salvador, no sábado, contra o Bahia, vai ser muito parecido. Um time que tem qualidade,
que está se reorganizando com o novo treinador, que vem empolgado, porque agora está com 2 vitórias consecutivas, com o estádio cheio, tentando criar um clima hostil. Então, que fica a lição, que o Fortaleza vá mais decisivo para a partida, que não tente ser um time mais proativo apenas depois de tomar o gol. Mandar de novo um abraço a todo mundo que está inscrito aqui no Futebolês. Se você não está inscrito, se inscreva, faça parte do Futebolês junto com a gente.